Muito bem, olá queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então dar sequência àquilo que é a palavra do Senhor em Deuteronômio que estamos estudando, verificando as orientações de Moisés para a governabilidade das nações e também do ser humano, através daquilo que ele também indicava ao seu povo Israel a ser orientado, ok? Vamos então ao capítulo de número 27 de Deuteronômio. Nós estamos estudando sobre os efeitos da qualidade de comunhão do ser humano com Deus, vivendo a primícia de tudo que ele existe e é e reage com a convivência de Deus, estando diante de Deus com seus frutos, sejam eles materiais, espirituais ou emocionais, ok? Então vamos lá para capítulo 27, o terceiro discurso de Moisés. Diz assim: Moisés e os anciãos deram ordem ao povo de Israel, dizendo: guardai todos esses mandamentos, que são as instruções, para que hoje eu te ordeno, organizo. No dia em que passares o Jordão para a terra que o Senhor teu Deus te dá, levantarás umas pedras grandes e as caiarás. Havendo-o passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares nela, na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus e Deus de teus pais. Aqui fala sobre preparar pedras, escrever nelas sobre as orientações e as instruções de Deus. Pedras significa aquilo que está fundamentado, firmado como rocha. Uma pedra, uma rocha firmada, estruturada. Isso significa quando Deus fala, vocês vão escrever para que os seus filhos ouçam, para que as gerações ouçam, sobre as pedras, significa que nós precisamos estar gravando, na estrutura das nossas gerações, dos nossos filhos e para as gerações futuras, estruturas realmente que marcam as essências de Deus sobre aquilo que é a forma de conduzir as estruturas da humanidade para a defesa da humanidade. Por isso que hoje nós temos as instruções de Moisés, porque foi marcado, foi guardado. Se não tivesse guardado, marcado, como é que seria? E aqui é interessante porque ele diz, escreve nas pedras, lugares firmados, deixa registrado oficialmente o verdadeiro cuidado genuíno com a humanidade. E isso é um dever de todos nós, o verdadeiro cuidado que Deus nos dê, nós implantarmos e estabelecermos ajustadamente sobre tudo aquilo que fazemos diante de Deus, ok? Então vamos lá, diz aqui, verso de número 4. E quando tiveres passado o Jordão, levantarás essas pedras, como hoje te ordeno, no monte Ebal, e as caiarás. Edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras, não alçarás ferramentas sobre elas. De pedras inteiras edificarás o altar ao Senhor teu Deus, e nele oferecerás holocaustos ao Senhor teu Deus. Oferecerás sacrifícios de ofertas pacíficas, e ali comerás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás. Muito interessante esse fator. Claro que para Israel era para montar literalmente o altar de pedras, preparar as tábuas, escrever, mas não só isso, como hoje, interpretando isso para os nossos dias de hoje, são as raízes dos nossos valores, são pedras, são fundamentos, são áreas de rochas específicas na humanidade, raízes que nós construímos, e cada vez que nós construímos as raízes exatas diante de Deus, é como um altar. Porque se serve para o altar diante de Deus a raiz estruturada no verdadeiro cuidado com a humanidade, porque isso está agradando a Deus para a manutenção das próximas gerações. É um altar, é uma adoração a Deus, é um cuidado que nós estamos tendo diante de Deus de bom fruto quando nós firmamos os valores no nosso ambiente, no nosso local, entre a nossa comunidade. Quando nós cuidamos e sabemos direcionar de verdade, na essência de Deus, as pessoas, as circunstâncias, as coisas com amor, mas com valor.
né, diante do Senhor Deus. Então aqui era: dessas pedras feitas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e nele oferecerás holocaustos, oferecerás sacrifícios, oferecerás e comerás ali, né, além das ofertas pacíficas, comerás perante o Senhor teu Deus e te alegrarás. Deus quer na nossa vida uma vida onde nós oferecemos o nosso melhor e nos alegramos por aquilo que estamos vivendo para Deus e diante de Deus, né? E aí, nessas pedras escreverás todas as palavras desta lei, exprimindo-as bem. Então Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, disseram a todo Israel: escuta e ouve, Israel. Hoje vieste a ser o povo do Senhor teu Deus. Obedecerás à voz do Senhor teu Deus e lhes cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Amém? Interessante nós vemos que Deus mandou Moisés escrever tudo aquilo que Deus estava ordenando para o cuidado, mas não era só porque Moisés era um líder religioso para o povo de Israel, mas porque Moisés era um referencial. E uma vez que, o que significa isso? Moisés era um líder para a manutenção do povo. Moisés só não falava das coisas espirituais para Israel, mas comentava e direcionava todo o movimento emocional da nação de Israel, do povo de Israel, e direcionava todo o movimento físico de Israel. Então, o que acontece? Cada referencial, ele tem que entender o verdadeiro cuidado de essência e firmar, né? Escrever, deixar registrado o verdadeiro cuidado com a humanidade. O referencial realmente que entende, né, quais são as aplicações do verdadeiro cuidado de essência nos desafios presentes das eras. Porque cada era tem um desafio diferente, mas as leis de princípio de essência que regem a vida humana e a origem de manutenção da origem do próprio ser humano e a humanidade são as mesmas. A diferença é saber como aplicá-las no dia de hoje para cada desafio diferenciado. Aplicar e entender em que ponto cada desafio tem o seu próprio limite, aquilo que pode e aquilo que está agredindo a essência de origem pura, natural, sem agressão. Então, o líder dos dias de hoje tem que escrever quais são os limites dos desafios de hoje referente a saber respeitar, considerar manutenção de essência de origem pura, natural, sem agressão, né? Que é o verdadeiro cuidado. Então, ele pega essas pedras, prepara elas e escreve, registra qual é o verdadeiro cuidado de essência de origem pura, natural, sem agressão, ok? Então Moisés, juntamente com os sacerdotes e levitas, disseram: escuta e ouve, Israel, para que o povo ouça e seja cuidadoso de geração em geração. Hoje vieste a ser povo do Senhor, obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e lhes cumprirás o mandamento e os estatutos que hoje te organizo. Deus organizando o povo. Não só para estar bem, mas porque Deus conhecia a funcionalidade do povo, para viver a primícia e para viver no verdadeiro cuidado, né, de geração em geração, ok? E aí começa então uma preparação para nós chegarmos, né, especificamente num capítulo muito interessante, que é o capítulo 28, sobre as bênçãos do Senhor. Nós vemos aqui que o ser humano, ele foi feito, não foi simplesmente para uma vida de convivência com o planeta, uma vida de convivência com as árvores, de convivência com a terra onde ele habita, a casa que ele fez, o lugar e as possessões que ele adquiriu, o círculo de convivência de amigos ou pessoas que ele conseguiu conhecer neste mundo. Não foi só para isso que o ser humano foi feito. O ser humano foi feito para uma primícia. Que primícia é essa? É o amor de relacionamento com Deus. E quando ele começa a viver essa primícia, é uma primícia de tempo eterno. Começa na terra, mas vai continuar nos céus, ou na eternidade, porque céus é um lugar. Eternidade é o tempo extensivo de vida, sem fim, independente se o indivíduo está indo em algum lugar que Deus
levou, ou lá no céu, na presença de Deus, no trono, ou em outro lugar que o Senhor Deus contar para que ele governe. Então aqui o que acontece? Nós estamos observando que o indivíduo ele não vive só para o planeta, ele vive uma preparação para a eternidade. E quando ele entende isso, ele começa a entender que ele vive para Deus. Por isso que ele tem que fazer bem, viver bem as coisas, porque ele está vivendo um fruto para Deus de primícia constantemente. Cada etapa de ano de vida, de fase, é uma primícia. Cada produto e área de fase, de fruto, é uma primícia. Então, constantemente ele está em algum momento tendo frutos de primícia. E aí, o que acontece? Se ele guarda as essências de Deus, conhece as essências de Deus e vive dentro das essências de Deus, ele está dando o seu melhor fruto de primícia. Mas se ele não guarda as essências de Deus, não conhece as essências de Deus, não vive os frutos de primícia, o que está acontecendo? Ele está fora do mecanismo que gera fruto espiritual para Deus. E sem querer, muitas vezes sem saber, quando ele está fora desse mecanismo que traz um mecanismo natural, que traz o fruto de essência para Deus, o que acontece? O movimento dele começa a gerar acidentes espirituais, acidentes emocionais, choques. O que significa esses acidentes? Em vez de ele ter o fruto da essência, ele começa a viver uma certa influência destrutiva. E com essas essências destrutivas que ele começa a viver, o que acontece? Essas essências trazem para ele, em vez de facilidade, de um bom fruto, de uma boa primícia, de um bom movimento, qualidades destrutivas. E essas qualidades destrutivas começam a atrair o que as escrituras falam sobre maldição, destino destrutivo. Essas maldições, esses acessos a espíritos destrutivos, eles vão com uma intensidade dependendo do que for aumentando, e esses destinos destrutivos começam então a trazer uma série de caminhos, né, que vão cada vez mais deteriorando o indivíduo, o que ele faz, ou o que ele produz, ou o esforço dele, o que ele trabalha, porque ele não compreendeu o que é viver dentro das essências de Deus e o que é viver uma vida de primícia para Deus, Jeová. Então nós vamos ver aqui, quando o verso 11, Moisés então diz, olha, depois da preparação, de vocês entenderem que são primícia e entenderem que precisa registrar o entendimento das instruções, das essências de Deus, para que o povo conheça, agora vocês vão entender por que é necessário isso, para não chegar às maldições sobre a humanidade, né? E aí começa, ó, verso 11, as 12 maldições, Moisés começa a dizer. No mesmo dia Moisés deu ordem ao povo, organizou o povo, dizendo, quando houveres passado o Jordão, estas são as tribos que estarão sobre o monte Gerizim para abençoar o povo, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim, ok? E aí, estas são as tribos que estarão sobre o Monte Ebal para amaldiçoar o povo. Olha, uma tribo para abençoar, um grupo de tribos para abençoar. Verso 13, essas são as tribos que estarão sobre o Monte Ebal para amaldiçoar. Outro grupo estava para amaldiçoar. Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo respondendo dirá, amém. Então veja que ele começa a explicar o que faz o ser humano não desenvolver a primícia em qualidade, ou seja, não conseguir viver plenamente com Deus, face a face de convivência, a ponto de tudo que ele é um ser primícia para Deus,
o contato é direto e o fruto é direto, porque Deus nos criou para esse fruto direto. Por isso que desde Adão, né, Deus ia lá conversar com Adão todo dia, fruto de convivência direto da presença de Deus. E aí o que acontece? Ele começa a dizer, ó, a primeira maldição é a respeito da imagem de escultura e da idolatria, né, ou de fundição abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser no lugar oculto, e a todo o povo respondendo dirá amém. Idolatria, tanto a exposta como a oculta, ou seja, aquilo que é a idolatria, o apego, a obsessão do ser interior a alguma coisa ou alguma causa, a alguém ou a si próprio, algum tema, que não seja o Senhor em primeiro lugar. Uma obsessão a ponto do indivíduo, né, às ocultas ou muitas vezes de forma exposta, ele colocar como razão da sua vida alguma coisa que não seja o Senhor Deus Jeová. Quando ele faz isso, o que acontece? Ele está bloqueando o caminho da primícia, impedindo espiritualmente o viver da primícia, a manutenção de vida, de existência, o mecanismo, né, de movimentar da primícia. E quando ele impede essas ligações de Deus com o indivíduo por causa de uma obsessão idólatra, a qualquer que seja a coisa, causa ou tema, ou pessoa, o que acontece? Ele impede o viver de primícia. E aí é maldito. É maldito por quê? Porque está no meio da comunicação entre Deus e o homem. É maldito porque está rompendo primícia. Aquilo que Deus disse, eu fiz o homem para viver tudo para mim, fazer tudo para mim. Tudo. Eu sou o Deus deles, eles são meu povo. Tudo que eles são é meu. Eles vivem para mim, eu sou a razão máxima. Então, qualquer coisa que tivesse no meio da primícia iria atrapalhar o funcionamento do homem, independente do que fosse. Então aqui, Deus está contando quais são as coisas que entram no meio disso se o homem se destruir, se deixar destruir, né? Aí ele fala, verso 16: maldito aquele que desprezar a seu pai ou sua mãe, e todo o povo dirá amém. Outra questão é o fator de origem, né? Pai e mãe nas escrituras falam sobre origem, sobre estado primário, né? Aqueles que te formaram, aqueles que te ajudaram, aqueles que... toda a origem, né? E também os pais, ou seja, o respeito aos pais, o cuidado aos pais e não desprezar. Também Moisés está falando sobre a origem das estruturas da humanidade, as bases primárias do cuidado que Deus deixou com a humanidade, que são os pais. Então, maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Porque quando se despreza a origem, quando se despreza a essência de cuidado, principalmente com a humanidade, no caso nós estamos vendo a questão referencial, o que acontece? Nós estamos desprezando as bases de vida, bases do ser em vida. E quando se despreza a base do ser em vida, não tem o que continuar, né? O ser humano, o homem, os referenciais, pode fazer lei maravilhosa, pode estar aperfeiçoado em todo tipo de autocontrole, de auxílio à humanidade. Se está fora das essências de origem, desprezando a estrutura do próprio ser humano, das essências de origem, o que acontece? Não é o querer do ser humano avançado, desenfreado, não é o querer, né, emotivo, físico, impulsivo, não. É as estruturas da humanidade espirituais em Deus nas essências. Quando se despreza isso, está maldito. Então, desprezar origem é uma maldição. A obsessão na frente de Deus é uma maldição, né? Outra maldição da humanidade que ela sofre, verso 18. Verso 17, perdão. Maldito aquele que remover os marcos do seu próximo, e todo o povo dirá amém.
o desprezo ao que é do próximo. Aquele que roubar algo do próximo, aquele que alterar o que é do próximo, aquele que desvalorizar o que é do próximo, agredir o que é do próximo, né? Desonrar o que é do próximo, enfim, tudo aquilo que o indivíduo faz prejudicando o próximo, né? É uma maldição. Por que é uma maldição? Porque o indivíduo não focou em si mesmo. Para ele, né? Se ele quer alguma coisa que o próximo tem, ele não pode querer o que é do outro, ele tem que ter o dele. Então ele tem que trabalhar para cuidar daquilo que é dele. Ele não tem que tocar e destruir o que é do próximo. Então ele deixa de focar na essência primitiva, do fruto primitivo dele diante de Deus, para ficar focando a vida do próximo, o que o próximo fez, o que deixou de fazer, o que está fazendo, roubando o que é do próximo, tirando o que é do próximo, né? Ou não cuidando do que é do próximo e desfazendo as qualidades do próximo. Então, por que é maldição? Porque está roubando a atenção da primícia. Em vez de pensar na primícia com Deus, está pensando numa vida com o próximo. Na ocupação de comparação com o próximo, né? Verso 18, maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá amém. A falta de auxílio, a falta de ajuda ao próximo, a falta de saber que aquilo que se faz é tudo um fruto de volta para Deus. Vai voltar para Deus a qualidade que você tem. Se você está fazendo certo, vai voltar para Deus. Se está fazendo errado, vai voltar para Deus. Tudo que nós fazemos é voltar para Deus. Então, quando você não ajuda um cego e faz o cego errar o caminho, vai voltar para Deus. É primícia. O seu resultado volta para Deus. E aí, vai voltar de que jeito? Como que Deus pode receber isso se Ele está esperando a sua primícia com qualidade? Então, chega para Deus aquilo e se torna uma maldição sobre a nossa vida. Porque quando se tenta querer conduzir um cego a fazê-lo errar. Quando se provoca alguém que não sabe a direção, alguém que não tem uma certeza, alguém que não sabe um caminho, alguém que está indo e você não direciona veridicamente aquilo diante de Deus, você está conduzindo alguém para a cegueira. É uma maldição. Que Deus tenha misericórdia, né? Contra a primícia, contra a qualidade primitiva. Verso 19, maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Outra questão, o direito aos necessitados, né? O direito daqueles que, Provérbios 31, quando Deus fala sobre a preparação de um rei, a mãe de um rei disse, meu filho, você não pode beber. Uma das razões é porque quando você tem que decidir as coisas em juízo, você tem que defender aquele que não tem voz, aquele que é pobre, aquele que é a viúva, que não tem como se defender. É você quem tem que defender. Então você tem que estar sóbrio, você não pode beber. Você está lúcido para você entender tudo, todo o tempo, né? E aqui fala sobre maldito aquele que perverter, né? E fizer o cego errar o caminho, ok? Verso 19, maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão, já falamos. 20, maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, pois desonra assim o leito paterno, e todo o povo dirá amém. Falta de fruto primitivo, né? O lar, o casamento, o relacionamento, é algo que nós dividimos o amor com Deus, o amor de Deus. E dividimos a nossa convivência com Deus. Nosso ambiente, nosso lar, nosso matrimônio é de Deus, porque Ele está convivendo conosco. Agora, como que se destrói todo esse lar, né? Toda essa convivência com Deus, e se destrói o próximo, deitando-se com a mulher do próximo, pois desonra o leito paterno. E aqui diz aquele que deitar-se com a mulher de seu pai, desonra o leito paterno. É maldição. Maldição, desonra, desvalorização humana.
desvalorização e desrespeito ao ser humano. Então tudo isso nós vemos que está longe da lei da primícia, o fruto primitivo, o fruto qualitativo, o fruto realmente de valorização da própria presença de Deus e de honra de Deus, com todas essas coisas, né? Impede a bênção de Deus no ambiente, na pessoa, no futuro, impede, espiritualmente bloqueia, não se torna bênção, atrai maldição. Não tem acesso à bênção, aquilo que não tem bênção já tem maldição, né? Verso de número 21, maldito aquele que se deitar com o animal, e todo o povo dirá amém. Outra disfunção física desenfreada e disfunção mental, né, aguda, onde nós vemos que não é a funcionalidade do ser humano primitiva para Deus. E tudo aquilo que não tem resultado para Deus primitivo sai da qualidade de valorização do ser como espiritual, emocional e físico, de comunhão com Deus, e a sua perca a perca de valorização do indivíduo faz com que ele saia de toda a funcionalidade primitiva qualitativa, né? E aí ele começa a viver as bizarrices, né? E aí, verso de número 22, maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá amém. Mesma coisa, desonra familiar, desonra física, desonra primitiva, desonra de valorização presencial, humana, habitacional, né? E Deus ali convivendo com tudo. 23, maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá amém, mesma coisa. 24, maldito aquele que ferir a seu próximo em oculto. O ferimento do próximo em oculto. Muitas vezes o indivíduo acha que ninguém viu, então não tem problema, né? Vamos continuar ferido porque ninguém está vendo. Mas o Senhor Deus, com seu Espírito Santo, é a maior testemunha. Porque o Espírito Santo convive dentro e ele sabe o histórico emocional, mental, espiritual do indivíduo. Ele sabe as reações do indivíduo, né? Deus olha e bate o raio-x, não só físico, de como está nosso corpo, mas o raio-x emocional, de como está o corpo emocional, e o raio-x espiritual, de como está o histórico espiritual do corpo espiritual. Então, nisso, Deus sabe quem fere o oculto, de onde veio a ferida, quanto tempo durou a ferida, quanto agravou a ferida, o que precisou fazer, o que é a cura, a causa, o início da ferida e a continuidade da ferida. Deus sabe. E até onde ela foi, até onde foi curada, onde ela parou. Deus conhece. E aí, aquele que fere as ocultas é maldito, porque Deus está vendo. Em vez de ele estar ocupado com ser primícia para Deus, ele está ocupado em ferir o outro. Ele está ocupado em machucar, em criar estruturas que machuquem, que continuem gerando feridas no outro. Além de perder tempo, está fora de toda a criatividade e primícia. E quando ele está fora de toda a lei da primícia, dentro da criatividade que deve ser focada na primícia, está perdendo bênção, está perdendo vida, está perdendo as bênçãos. Se ele está perdendo as bênçãos, o que vai chegar no caminho dele vai ser, se não tem a bênção, o espaço fica vazio, o diabo entra com os espíritos destrutivos. A maldição. 25, maldito é aquele que aceitar suborno para matar uma pessoa inocente. Então aqui fala sobre destruição ao próximo, né? O indivíduo pensa que ninguém sabe, Deus está lá vendo. Deus está assistindo tudo, Deus está conhecendo o profundo, oculto, escondido de todas as coisas. Então Deus sabe que o indivíduo, se ele está ocupado em destruir alguém, ele está deixando de viver a sua primícia, está debaixo de maldição, porque deixar de viver a primícia já é uma maldição se o indivíduo já foi criado, né, por Deus para viver dentro da primícia. Se ele sai disso, ele já está fora do acesso às bênçãos gerais. Por isso que ele precisa voltar, porque ele não vive numa reação de maldição, né, diante de Deus. E aqui verso 26, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei,
diz aqui, não, é isso, dessa lei para cumprir. Ou seja, aquele que não consegue, não aceita, porque o seu interior está revoltado, destrutivo, ele não consegue aderir às instruções para dentro dele. E quando ele não consegue aderir às instruções para dentro dele, ele fica sem proteção. Porque a proteção vem com as essências de Deus. Se as essências de Deus não está, não tem proteção. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Que nós possamos, pela graça de Deus, clamar a Deus para que as portas que trazem maldição, elas sejam todas fechadas. E nós possamos viver uma vida em que a bênção, o acesso, o céu das bênçãos de Deus espirituais, como diz Efésios, já está pronto, já tem nas regiões espirituais as bênçãos de Deus. Elas se acessem a nós, elas venham, porque as bênçãos seguem. Elas nos acompanharão. Então, como que as bênçãos de Deus nos acompanham quando nós estamos dentro do viver da primícia e quando nós estamos fora das portas, dos portais da maldição? Quando a gente está fora dos acessos, dos ambientes, dos portais das maldições, então Deus tem todo o acesso de abençoar todas as áreas da nossa vida, ok? E aqui então concluímos Deuteronômio 27, que é uma preparação para as bênçãos, ensinando quais são as vertentes que bloqueiam a primícia, né, o viver pleno da adoração. E isso bloqueia, porque as bênçãos vêm depois da adoração. Mas para a gente viver o viver pleno, livre, leve, solto e extremo, alto, sublime, de Deus, né, exaltado de Deus em adoração, nós precisamos estar dentro da primícia. E a primícia precisa estar dentro das instruções de Deus. E aí esses itens que a gente leu, eles bloqueiam a primícia. Por rejeição das instruções, eles bloqueiam a primícia. E aí quando bloqueia a primícia, todo mundo quer a bênção. Todo ser humano quer a bênção. Quem não quer bênção, né? Todos nós queremos bênção de Deus, proteção, livramento. Mas a gente deixa as instruções do Senhor Deus quanto a portas de maldições. A gente não atenta para as instruções, deixa as maldições, as portas abertas. Que o Senhor tenha misericórdia, né? Que a gente possa se voltar a ser primícia, a querer viver a primícia. E querendo viver a primícia, nós estamos nos preparando para o processo que diz quando o Senhor Deus derrama a bênção. Como que é o fator quando o Senhor Deus derrama a bênção dele? Quando ele derrama a bênção dele, ela vem recalcada, sacudida, transbordada. Ela vem multiplicada, ela é como uma chuva grandiosa de bênção. Por quê? Porque o Senhor começa a trazer a bênção para o seu povo, o favor, o auxílio, a fartura, a abastança para o seu povo, para os seus filhos, para o seu povo. Ok? Então são 12 maldições principais que travam a vida da primícia e depois nós vamos observar as essências realmente da bênção, né? E essas essências da bênção, Deus trouxe, Deus preparou elas, porque elas invisivelmente são as que abrem portas espirituais para nós entendermos o bom viver diante de Deus, ok? Vamos orar e agradecer. Senhor, nós te louvamos por tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Seja a tua liberdade, o teu poder, o teu agir. Espírito Santo, nós contamos com a tua presença, Senhor. Seja a tua providência sempre mais a cada um de nós, os teus filhos. O Senhor tem toda a liberdade. Meu Deus, o Senhor tem toda a liberdade de falar, de operar. Ó Senhor Jesus, o Senhor tem toda a liberdade de operar. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Pedido, ensina-nos a cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor abençoe. Um forte abraço e até mais.